Os primórdios da colonização portuguesa sobre o Brasil foram marcados por um período de relativo abandono, pois os portugueses estavam mais interessados nas valiosas especiarias das Índias, termo que designava toda a Ásia, e na busca de metais preciosos, ouro e prata, de modo que lhe garantissem pomposos lucros em menor tempo possível. Mas isso não quer dizer que as terras foram deixadas ao Deus dará. Não. Teve início a exploração do pau-brasil, árvore que, além de batizar nosso país, servia para o tingimento de roupas com sua tinta vermelha e para o fabrico de móveis, ora pois. Para tanto, foram instaladas as chamadas feitorias, que eram espécie de armazéns costeiros, onde se guardava produtos comercializáveis na colônia e na Europa, sendo estes protegidos por militares. Ao redor destas feitorias também plantavam alimentos para que aqueles que estivessem aqui não morressem de fome, bem como mudas de cana-de-açúcar, trazida de outras colônias portuguesas, como por exemplo, de Cabo Verde e da Ilha da Madeira. O rico solo litorâneo e o regime regular de chuvas tornaram animador esse empreendimento, tanto que a produção do açúcar será a principal atividade econômica da América Portuguesa, no mínimo até o fim do século XVII. A viabilidade da economia açucareira era a solução provisória para um dos problemas que Portugal enfrentava durante essa época, o assédio de outros povos europeus, que tentavam tomar as terras já tomadas dos indígenas em 1500. No entanto, gerava outro problema: encontrar mão de obra em boa quantidade para gerar grandes lucros para a coroa portuguesa. Perceba que a colonização do nosso país, desde o início, teve essa marca: acumular riquezas para quem tomou as terras. Não havia preocupação com as culturas nativas ou com o desenvolvimento da região. A exploração econômica ocupará o protagonismo da cena. É isso. E não à toa somos um dos poucos países que levam o nome de uma mercadoria, isto é, de uma árvore transformada em mercadoria. Enfim, o problema era que a população portuguesa não estava interessada em vir para um lugar que, se por um lado, na descrição dos cronistas, podia parecer o paraíso, por outro, era distante, quente, selvagem, cheio de mosquitos e de gente pelada, se assemelhando a um filial do inferno no imaginário europeu. Além disso, a própria coroa, num primeiro momento, não desejava tocar o negócio do açúcar, porque tinha medo de despovoar sua metrópole. A solução encontrada em 1534 foi transferir os custos da colonização para a iniciativa privada. E é aí que entram as capitanias hereditárias. Tratava-se de um modelo já praticado na Ilha da Madeira. No caso do Brasil, foram divididos 15 lotes ao leste da linha do Tratado de Tordesilhas e distribuído para 12 donatários. Quem eram as pessoas que recebiam esses quinhões? Eles eram funcionários da burocracia do Estado português e membros da pequena nobreza. Quais funções a coroa incumbia a cada um? Primeiro, cuidar do transporte de colonos para ocupação e exploração econômica das terras, a quem concederiam sesmarias, que são lotes menores, para que produzissem o quê? Cana-de-açúcar, óbvio. Mas também defender militarmente sua capitania contra invasores, manter a ordem, dividindo entre os colonos as terras recebidas, garantindo o povoamento e promovendo os negócios do açúcar, desde o plantio à fabricação. Mas atenção, o documento que regia direitos e deveres dos donatários, chamado de regimento, preservava os privilégios do rei, que detinha a palavra final sobre quaisquer assuntos referentes à colonização, de modo que o donatário tinha posse plena somente de uma parte do terreno, mas deveria desenvolvê-lo integralmente e prestar obrigações militares e econômicas. É importante dizer que, apesar de parecer muito inteligente e calculista este modelo de administração colonial, o sistema de capitanias hereditárias resultou num grande fracasso, com exceção das capitanias de São Vicente e de Pernambuco. As demais não prosperaram. Quais foram os obstáculos? Em primeiro lugar, a resistência indígena a essa agora ocupação em massa. Se inicialmente, de modo geral, os indígenas foram cordiais com os europeus, aceitando o escambo para trabalhar na exploração do pau-brasil, sobretudo porque obtinham artigos feitos de ferro, como machados e facas. Posteriormente, se desinteressaram pelas quinquilharias oferecidas nessas trocas, já que os portugueses deixaram de ofertar ferro, ao se darem conta de um potencial uso de armas contra eles mesmos.
Além disso, em alguma medida, os indígenas percebiam que os europeus traziam a morte, tanto através da escravização, como da disseminação de doenças contra as quais os organismos autóctones não possuíam resistência. Por isso, ataques indígenas às instalações de colonos e de donatários das capitanias não eram raros. As capitanias da Bahia, de Ilhéus e de Espírito Santo foram as que mais sofreram com tais investidas. Além da resistência indígena, também continuaram a acontecer saques e invasões por aventureiros de outras nações europeias, espanhóis, franceses, ingleses, etc. Soma-se a tudo isso a distância entre os portos coloniais e a capital da metrópole, Lisboa. Ou seja, para se conseguir a ajuda dos irmãos portugueses no momento de enfrentamento bélico, demorava-se muito tempo até a notícia chegar a Portugal. 2 meses no mínimo. E o dobro disso para chegar ao reforço solicitado. Entretanto, havia um outro motivo tão importante quanto os demais: a falta de recursos de alguns donatários. O caso dos lotes circunscritos à região do Maranhão é exemplar. Eles sequer foram ocupados, pois seus donatários não tinham grana para bancar a viagem às instalações. O donatário do Ceará naufragou no percurso e também não ocupou seu lote. Nesse sentido, o que explicaria o sucesso das capitanias de São Vicente, atual São Paulo, e de Pernambuco? Bem, o caso de São Vicente é bastante peculiar. Não foi possível praticar a monocultura em larga escala da cana-de-açúcar, porque a faixa litorânea plana era bastante estreita e cercada pela longa cadeia de morros da Serra do Mar, que também dificultava o transporte do açúcar até os portos, caso a agricultura fosse feita no planalto do interior. Por isso, outra atividade econômica garantiu o sucesso da capitania: a escravização indígena. Quando os donatários Martim Afonso e seu irmão Pero Lopes de Souza chegaram à capitania, encontraram na região europeus já adaptados e vivendo junto a determinadas comunidades indígenas. São os casos de João Ramalho, Antônio Rodrigues e do chamado Bacharel de Cananéia. Não se sabe exatamente se esses caras eram náufragos, desertores ou esquecidos pelos navios que voltavam a Portugal. Mas sabemos pelos registros que João Ramalho tornou-se uma espécie de braço direito de Tibiriçá, líder de uma das tribos da etnia Guarani, inclusive casando-se com as filhas do cacique. Danadinho. Aliado a Rodrigues, que vivia em outra comunidade, Ramalho teria sido importante para intermediar a escravização de indígenas rivais, tupis, capturados em guerras e agora vendidos à metrópole. Essa iniciativa deu início a uma atividade econômica depois predominante no litoral paulista, conhecido como Costa dos Escravos em certa época. No caso de Pernambuco, o sucesso também tem a ver com o respeito às lideranças indígenas da região, mas principalmente porque seu donatário, Duarte Coelho, um militar bem-sucedido nas Índias, era cheio dos recursos. Montar um engenho de cana-de-açúcar era uma operação tão onerosa quanto trazer colonos da Europa. Além disso, o donatário em pouco tempo resolveu o problema da escassez de trabalhadores, comprando africanos escravizados para substituir a mão de obra indígena. Não demorou muito para Pernambuco tornar-se a região mais próspera da colônia. Mas essas sabemos que são as exceções. Para não perder o restante da colônia, a coroa vai tomar de volta a capitania da Bahia e instalar o chamado sistema de governo geral. Salvador será a nossa capital. E o poder agora vai ser centralizado e controlado pelo próprio Estado português. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Até mais! Se inscreva no canal.